Olá e bem-vindos à 10ª aula da Escola de Postura Ânimo Unisul. Hoje, você estudará conteúdos relacionados à atividade física habitual e ao exercício físico, e como eles podem contribuir para a sua saúde geral e qualidade de vida. A atividade e o exercício físico têm sido associados ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida das pessoas em todas as faixas etárias. Mas isso é mais visível a partir da meia-idade, quando os riscos potenciais da inatividade se materializam, levando à perda precoce de vidas e de muitos anos de vida útil. Define-se a atividade física como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso. Essa definição considera 4 contextos principais. O primeiro deles é o trabalho, ou seja, as atividades ocupacionais. O segundo, as atividades domésticas, em casa, no quintal. O terceiro é o transporte, ou seja, o deslocamento caminhando ou de bicicleta. E, por fim, as atividades de lazer, incluindo exercícios físicos, esportes, danças, artes marciais, entre outros. A unidade MET, ou seja, múltiplos de equivalentes metabólicos, corresponde ao gasto energético em repouso, e a maioria dos estudos da atividade física relacionada à saúde observa a seguinte classificação nos níveis de atividade física. O primeiro é leves, ou seja, menos que 3 METs, como, por exemplo, caminhar normalmente, realizar tarefas domésticas, banhar-se e jogar boliche. Depois, temos as moderadas, de 3 a 6 METs, como, por exemplo, caminhar em passos rápidos, pedalar, jogar voleibol recreativo ou lavar o carro. E, por fim, as intensas ou vigorosas, que são acima de 6 METs. E temos como exemplo correr, pedalar, nadar em ritmo forte, jogar futebol ou basquete, capinar, cavar buracos. Já a chamada pirâmide da atividade física apresenta o tipo de atividade física e a frequência e intensidade necessárias para manter os bons níveis de saúde geral. Como podemos observar, no topo da pirâmide temos tempo sentado assistindo TV e no computador, que deve diminuir. Logo abaixo, as atividades de lazer e exercícios leves, que devem ser feitos de 2 a 3 vezes por semana. Depois, os exercícios aeróbicos, como dança e esportes, que devem ser de 3 a 5 vezes por semana. E, por fim, na base da pirâmide, os deslocamentos a pé e atividades diárias, que, como o próprio nome diz, deve ser feito todos os dias. Mas vamos entender. Atividade física e exercício físico, embora relacionados, não devem ser entendidos como sinônimos. Define-se exercício como uma das formas de atividade física planejada, estruturada, repetitiva e que objetiva o desenvolvimento de aptidão física, de habilidades motoras ou reabilitação orgânico-funcional. Já os exercícios físicos incluem geralmente atividades de níveis moderados ou intensos, tanto de natureza dinâmica quanto estática, ou seja, os exercícios isométricos. Os indivíduos que apresentam um estilo de vida ativo, ou seja, que têm a realização de atividade ou exercício físico como um componente importante, proporcionam menor risco de desenvolver doenças ou condições crônico-degenerativas associadas a baixos níveis de atividade física habitual, pois em um estilo de vida ativa, as atividades físicas ou exercícios físicos realizados estão relacionados à saúde e mantêm ou desenvolvem a capacidade cardiorrespiratória, a força e a resistência muscular, a flexibilidade e a composição corporal. Existem algumas condições que podem ser prevenidas ou tratadas com atividades moderadas, como controle de peso, do diabetes tipo 2, hipertensão, osteoporose, ansiedade crônica e depressão, justamente por estarem fortemente associados ao nosso jeito de viver. Entretanto, encontramos indivíduos com diferentes estilos de vida. O indivíduo sedentário é aquele que apresenta um estilo de vida com o mínimo de atividade física, equivalente a um gasto calórico inferior a 500 calorias por semana, incluindo trabalho, lazer, atividades domésticas e locomoção. O indivíduo moderadamente ativo é aquele que apresenta um estilo de vida com um gasto energético igual ou maior do que 1.000 quilocalorias por semana. Já o indivíduo ativo é aquele que apresenta um estilo de vida com gasto energético maior do que 2.000 quilocalorias por semana. Nós já entendemos que a atividade física regular sempre é benéfica, não é mesmo? Mas, embora seja importante, deve-se também ter cuidado com as lesões decorrentes do exercício. Por isso, trouxemos algumas dicas importantes para minimizar o surgimento de dor ou desconforto corporal decorrente da prática de atividade física regular. A primeira dica é que você deve aquecer o corpo e alongar a musculatura antes e depois de iniciar os exercícios, aumentando a atividade gradualmente, conforme tolerar.
Os exercícios físicos devem ser acompanhados por um profissional da área. Além disso, não há comprovação de que algum esporte seja especialmente melhor que o outro. O ideal é escolher conforme seu gosto pessoal, ou seja, aquilo que mais lhe dá prazer. Uma dica importante também é conseguir um bom condicionamento aeróbico e exercitar-se dentro de suas condições. Exercícios como natação, caminhadas e bicicleta trazem condicionamento aeróbico e ativam os grandes grupos musculares do corpo. Esses exercícios devem ser realizados pelo menos 3 vezes por semana, com acompanhamento da frequência cardíaca. Uma consulta de revisão aeróbica inicial é necessária para que se definam os objetivos de condicionamento a ser alcançados lentamente. Outra dica é focar parte de seus exercícios nos grupos musculares que suportam a coluna. O alongamento e fortalecimento da musculatura do abdômen, costas, pelve e coxas é muito importante. Flexibilidade nessas áreas pode diminuir o risco de novas lesões, e o fortalecimento desses músculos ajuda a distribuir melhor o peso corporal, além de melhorar sua postura, diminuindo o estresse sobre a coluna. Evite também exercícios que colocam a coluna sob estresse excessivo. O tipo errado de exercício pode piorar o problema de dor nas costas. Exercícios em piscina, como natação e hidroginástica, são seguros e de baixo impacto. Por fim, a chave para se exercitar é ouvir o seu corpo e não seu cérebro ou intelecto. Se você é saudável, de nada adianta caminhar lentamente durante 10 ou 15 minutos e acreditar que isso vai lhe trazer algum benefício. Mas se você está completamente descondicionado, com excesso de peso, com dor ou restrição de movimento, talvez esse seja o máximo que você pode fazer até que o seu corpo se ajuste. Então, respeite-o. E você sabia que a caminhada é um dos melhores exercícios tanto para a musculatura quanto para o sistema cardiovascular? Quando realizada adequadamente, a caminhada não provoca lesões, costumando ser bem tolerada mesmo por pessoas com quadros de dor que não estão totalmente resolvidos, como na fibromialgia e em quadro de dor crônica. Além disso, a caminhada auxilia muito na retomada da forma física, sem forçar o praticante exageradamente, já que ela possibilita que a pessoa escolha e controle o ritmo e o tempo de exercício, baseada na resposta do seu próprio corpo. Para caminhar, use sempre um tênis adequado, com sistema de amortecimento e escolha um terreno plano, sem buracos ou saliências. Você é quem escolhe o ritmo do exercício conforme a tolerância do seu corpo. Por isso, comece devagar e vai aumentando diariamente, conforme a sua resistência. Para colocar em prática os conteúdos dessa aula, sugerimos alguns exercícios que envolvem vários segmentos corporais, os quais podem e devem ser utilizados antes e após a prática da atividade física regular, melhorando assim o seu estilo de vida. Pedimos que observe atentamente as imagens dos exercícios e siga as instruções referentes ao posicionamento e tempo de duração. Respeite seus limites. Os movimentos devem ser lentos e uma ligeira dor ou tensão é normal. No limite de cada movimento, mantenha a posição pelo tempo estipulado na descrição. E mantenha um intervalo de 1 minuto entre cada repetição de exercício. Lembre-se de respirar com calma e regularmente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E não tranque a respiração de forma alguma. Para o primeiro exercício, sente-se em uma cadeira ou banco, mantendo os pés apoiados no chão, a coluna reta e os braços suavemente apoiados sobre os joelhos. Então, leve a cabeça para baixo. Mantenha esse alongamento por 15 segundos. Então, relaxe e volte à posição inicial. Para o segundo exercício, a mesma posição inicial pode ser usada do exercício anterior, mas dessa vez, você deve olhar para o teto, mantendo esse alongamento também por 15 segundos. Só então relaxe e volte à posição inicial. Para os exercícios 3 e 4, na mesma posição dos exercícios anteriores, vire a cabeça para um lado e mantenha por 20 segundos. Relaxe, voltando para a posição inicial. Então, repita o mesmo movimento para o outro lado. Para o exercício 5, sente-se em um banquinho e incline-se para frente, tentando encostar o tronco nas coxas. Mantenha esse alongamento por 30 segundos e volte vagarosamente, endireitando o corpo de baixo para cima, sendo a cabeça a última parte a se endireitar. No sexto exercício, em pé, mantendo os pés ligeiramente afastados e joelhos soltos, solte o corpo para frente sem tensões. Mantenha esse alongamento por 20 segundos e volte à posição inicial, endireitando o corpo de baixo para cima, também sendo a cabeça a última parte a se endireitar. No sétimo exercício, em pé,
com quadril encaixado e joelhos soltos, leve os braços estendidos para cima. Mantenha esse alongamento por 20 segundos e então relaxe. Já para o exercício 8, a partir da posição inicial do exercício anterior, incline o corpo para um lado e mantenha o alongamento por 30 segundos, então relaxe. Faça o mesmo para o lado oposto. Para o exercício 9, mantenha a postura ereta e com os pés ligeiramente afastados, quadril encaixado e joelhos soltos. Leve os braços estendidos para trás, com as mãos entrelaçadas. Então, alongue a cabeça na direção do teto e simultaneamente alongue os braços para baixo. Mantenha o alongamento por 20 segundos e relaxe. Para o 10º e último exercício, a partir da posição inicial do exercício anterior, coloque um pé sobre um banquinho colocado ao seu lado, de forma que a perna fique aberta lateralmente. Então, abaixe o lado do quadril a qual a perna está sobre o banquinho. Mantenha esse alongamento por 30 segundos e relaxe. E repita o exercício com a outra perna. Por hoje é só. Se inscreva no nosso canal e nos acompanhe também pelo Instagram, onde postamos conteúdos exclusivos da Escola de Postura. Muito obrigada por assistir!